A Bienal Internacional de São Paulo coloca a arte bem perto dos alunos de EJA. Francisco Lima e Iraci Santos participam dessa 30ª edição em companhia do artista Evandro Nicolau, educador do Museu de Arte Contemporânea. Juntos, eles observam e compartilham as sensações despertadas pela mostra criada por 111 artistas do Brasil e do mundo. Uma viagem pelo universo das artes. A gente está nessa sala que é a sala do Arthur Bispo do Rosário, é um artista que é destaque nessa Bienal. Ele vivia num manicômio. No manicômio? É. E ele viveu 50 anos internado. 50 anos de internado? Internado. E aqui o trabalho dele, juntou tantas ferramentas. Você usou essa palavra. Qual foi a primeira palavra que você falou? Juntou. Juntar. Vocês percebem que ele tem uma obsessão por juntar coisas. Coisa que a pessoa não vai dar valor por aquilo. Ele juntou aquilo e formou uma obra de arte. Agora, uma coisa interessante é que ele nunca mistura, né? Ou seja, ele tem uma organização. Tem. Né? Ele é organizado. E outra coisa que ele faz, ele passa a reconhecer o simbólico que está contido em cada objeto. E nesse objeto, que vocês percebem que ele é a destaque aqui, né? Ele está bem no centro da exposição. O que será que é esse objeto? Parece um manto, né? Um manto? Como é que te lembra um manto? Porque você percebe... Porque você veste ele, Ele né? é para vestir, Ele é né? para vestir. Você olhou por dentro um pouquinho? Ele escreve também, né? Ele escreve, ó. Tem uns nomes, tá Tem vendo? nomes aí dentro. Vê o nome do que, ó. Maria. Ah, o nome de que dá? Será que é o nome? nome. Só Maria. Biana, Josefa... Será que é nome de pessoas que... São nome de mulheres. Só mulheres? São nome Será de que essas mulheres eram... Eram mulheres que ele gostou de alguma forma, né? Que ele teve alguma relação com elas, né? Esse manto, ele ia usar, era o manto que ele ia ser recebido por Deus, né? Naquela época ele usava esse manto? Existem fotos dele vestindo esse manto. Daí como ele se achava que ia ser recebido por Deus quando Exatamente, que ele tinha que estar adequado, Ok, você sabe que, por exemplo, as câmaras egípcias, tem muita coisa da arte antiga que era feita justamente com esse intuito, né? De levar para depois da morte a vida que tinha na Terra, né? Vocês percebem que ele vai... Você usou a palavra juntar coisas. Juntar as coisas. Juntar. A gente pode falar também que ele guarda, né? Que ele reúne, né? Vai colecionando. Isso. O que o museu faz? Guarda coleções. Guarda coleções, né? Quando você junta as coisas e guarda e coleciona, etc., você preserva o quê? Você preserva... Os sentimentos, você preserva... Que mais? Os momentos que você viveu, as coisas que você Uma gostou. memória, né? Uma história, uma isso. recordação. Vocês acham que ele fazia tudo isso porque ele queria ser artista? Olha, eu acho que não era a intenção dele de ser artista. A intenção dele era de juntar aquilo que fazia ele feliz, entendeu? Ele organizava aquelas coisas, ele guardava aquilo, juntava tudo que ele tinha e organizava. Só que ele fazia ele feliz. Ele sentia gente fazendo aquelas coisas. Qual é a diferença dela em relação às outras que a gente viu? Nas outras obras, eles, por exemplo, eles não trouxeram os objetos exatamente. Aqui não, aqui ele trouxe mesmo a terra, trouxe mesmo as coisas e montou mesmo a obra aqui. Observou como é que estão essas cortinas? Qual que é a sensação que você tem quando você olha para ela? De destruição. Mas elas estão caídas junto? Não, acho que essa está mais caída, essa está mais em pé. Aquela e tá elas mais estão deitada. suspensas por alguma coisa? Então, sim, Por quê? pelo um fiozinho. Fiozinho? Será que tem fiozinho aí? Olha bem. Não tem nada. Não tem. Eu acho que ele passou algum cimento, não sei, uma coisa para deixar ela bem. E o que isso simbolizaria? Isso se mantendo em pé?
se mantendo em pé, se ela estivesse em pé, firmezinha, correta, se mostraria uma casa com suas cortinas. Mas daí mostra-se uma ruína. É praticamente um recorte de uma realidade colocada dentro do espaço da arte, né? Do espaço da Bienal. Né? Quem passar aqui e não tiver o senso de olhar direitinho e ver tudo isso, jamais imaginaria que seria um deslizamento que está demonstrando aqui. Mas eu creio que a arte é isso. Eu acho que o motivo, nós dois, o professor ajudou um pouco, né, pra gente imaginar, mas a arte é justamente isso. Você monta e cada um que vê interpreta de uma maneira, de uma forma diferente. A quantidade de interpretação das outras pessoas também constrói a obra, né? Também dá novos significados para ela. Sem dúvida. Vamos para outro trabalho? Vamos sim. Então vamos lá. Vendo essa sala aqui, em primeiro lugar, que técnica e que linguagem é essa? Que a técnica é a pintura aqui. Exatamente. Agora, e o tema? Que tema que é? O tema é a Bienal, né? A própria Bienal. Ela tem a preocupação de ser realista com as cores? Acho que não, porque tá muito bagunçada as cores. Eu acho que ela não tem Bagunçado? tanto. Bagunçada, assim, como eu falo. Ela usa muitas cores fortes. O que significa vermelho para você? Tá chamando a atenção. Que mais? Eu vou falar em abstrato, coisas abstratas. A paixão. O que mais? O amor. As cores, elas trazem em si próprias alguns elementos psicológicos, né? Eles têm um simbolismo próprio, né? Quando eu uso uma cor vermelha, tem um objetivo de linguagem, né? De construção. Quando eu uso a cor azul, quando eu uso cada cor que eu uso, eu tenho uma intenção de dizer alguma coisa. Vamos fazer um exercício seguinte: olhar de perto. Vamos olhar aqui, o mais perto que puder. Quando eu estou olhando de perto, eu estou vendo o quê? Eu estou vendo tinta, não é isso? Eu não estou vendo a forma nem nada disso. Aí quando eu começo devagarzinho afastando e afastando, o que acontece com o quadro? Ele muda totalmente. Você começa a ver formas diferentes. Tem alguns elementos que ela coloca soltos aí, né? Lembra aquilo que você falou do mundo fazendo parte da obra, né? É a Bienal e o mundo entrando no prédio da Bienal. Se a gente, por exemplo, olhar para esse aqui, que já tem qual que é a cor que mais predomina? Verde, azul. Muda a relação emocional sua com esse trabalho? Eu acho que já vai mais pra natureza. Inclusive, lembra, tem uma folha de uma bananeira, essa daqui. Então... Ou seja, as cores, elas trazem um simbolismo por si só, né? Eu acho uma coisa interessante de falar que, assim, a arte, ela envolve um suporte, né? O lugar onde uma ideia vai ser feita. Vai ser feita, vai ser criada. Só que esse suporte hoje, na contemporaneidade, no mundo atual, ele é muito variado, né? Na verdade, você pode usar vídeo, você pode usar objetos encontrados e você pode também usar a pintura, né? Que é um tipo de manifestação, uma técnica artística que já tem uma história. Naquela época era nas pedras, hoje a gente já faz na tela. A tela tem uns 500 anos. É o que faz a arte poder ser transportada, porque antes a arte ela ficava dentro dos espaços, né? Ou numa caverna, ou num edifício, né? Ela estava dentro da arquitetura. Vocês acham que é obra de arte isso? Sim, lógico. Claro que sim. É uma obra de arte, sim. É uma obra de arte? É. Vamos nos aproximar um pouco mais e perceber como é que essa arte é construída, né? Essa já é uma arte diferente, ela já é com tijolos.
Esses objetos trazem que ideia? Traz ideia da construção, de tijolos, eu imagino que seja isso. Tem cores aqui? Já a gente saiu de um tema de cores. Aqui tem cores? Não, aqui Qual não que é tem a cor cores. que A tem? cor aqui é a cor branca só. Mesmo. E o que parece esses lugares? Como é que vocês sentem, assim, esses... Essa é uma arte que você entra dentro dela. Será que então de fora é uma visão e de dentro a gente teria um pouco outra? Teria, com certeza. Vamos então outra. entrar? Vamos entrar. Pra ver? Vamos lá. A partir dessa experiência de entrar nesses módulos, né? Parecem os módulos, né? O que você pensou sobre isso? Em ver esses módulos, eu pensei o seguinte, sobre aquelas cabines de segurança do Exército, entendeu? Onde fica os soldados ficam fazendo vigilância a noite inteira, fazendo sentinela, que fala sentinela, né? Agora, a cabine não é a casa da pessoa, né? Não. O que você percebeu, por exemplo? Eu percebi que lembra um pouco uma casa. Dá para uma pessoa dormir e viver ali. Só que esse dormir e viver, que nem ele falou, precisa de um lugar para vigilância, né? De onde será que é esse artista, esse Absalom? Vocês sabem que país que ele... De Israel. Então é explicado, porque lá também tem muitas guerras, né? Exatamente, Então... ele está num lugar que é um lugar bastante conflituoso, né? E é possível morar num objeto desse? Porque ali você tem tudo, né? Você tem banheiro, você tem cama, você tem... Tudo que uma pessoa precisa para sobreviver dentro de uma casa, ali tem. Se fosse você ia deixar tudo branquinho assim? Não deixaria tudo branquinho. Eu ia pôr um pouquinho de cor, ia fazer que nem aquela outra artista lá, sabe? Ela não é para ser vista só com os olhos, né? A gente usa o corpo todo, quer dizer, você entra na obra, você senta dentro da obra, você tem uma relação com o objeto, né? Amplia um pouco esse campo que para uma obra, para uma pintura, para uma obra que está exposta na parede, fica só no campo do olhar, né? Isso tem a ver com a percepção, né? São coisas que envolvem os outros sentidos também, né? Além do olhar, né? Sim. É uma percepção do todo, né? O que me chama a atenção é você poder entrar dentro da obra do artista. É você ver ela por fora e ela por dentro. Exatamente. Isso é o que mais me chama a atenção. É maravilhoso essa obra dele aí, viu? Gostei. Então valeu a experiência, né? Sem dúvida, valeu. Foi legal. Gostei muito, adorei. Para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Porque eu nunca tinha vindo na Bienal e ter vindo com um professor para me explicar, me auxiliar, eu tinha uma visão totalmente diferente de artes. Então eu aprendi muito mesmo. Estou levando assim muita coisa. E você, Francisco? Eu gostei demais. É uma coisa maravilhosa. Você está dentro do museu com uma quantidade de obras de arte tão grande como essa daqui e você ter o direito de conhecer, entender o que o artista nos diz com as obras dele. Isso é uma coisa muito gostosa de você levar contigo para o dia a dia. Deu para entender que a arte está dentro de você, que mesmo que você num primeiro momento ache que aquilo é estranho, não é muito familiar e tal, mas dá para se fazer perguntas, porque a arte, acho que isso que a gente tentou trabalhar aqui, né? É uma forma de abrir perguntas, né? De abrir para a imaginação, como vocês falaram, né? De abrir para outros modos de ver o mundo, de olhar o mundo, de pensar as coisas, né? Você acha que isso contribuiu? Muito. Porque ao longo desses que você está vendo aqui dentro, as entrelinhas que o artista deixa, que você nos explicou, isso vai dar um ganho muito grande para a gente. É uma riqueza que nós vamos levando hoje daqui.